Eu saúdo todos os nossos telespectadores, aqueles que participam conosco no YouTube, na TV Manaim. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este programa é Profecias Bíblicas e esse programa tem o objetivo de falar sobre todas as profecias bíblicas, aquelas que têm uma referência maravilhosa para nós como igreja, no sentido do plano profético de Deus, no sentido do plano de salvação de Deus em Jesus. E é exatamente nesse episódio nós vamos falar de um assunto muito importante que foi profetizado em toda a Escritura, né? Quando nós falamos de Escritura, nós estamos falando do Velho Testamento, que é o nascimento do Senhor Jesus. O texto que nós queremos deixar aqui para nós iniciarmos aqui esse episódio está em Isaías capítulo 9, verso 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então é importante lembrar que o nosso objetivo aqui é apresentar um panorama sobre as profecias que envolvem Israel, a igreja, as quais estão descritas na palavra de Deus. E nesse episódio nós vamos falar sobre o nascimento do Senhor Jesus. É um assunto muito rico, né? Extraordinário, porque Jesus está presente em toda a palavra. O Velho Testamento, ele estava oculto, mas profetizado. No Novo Testamento, nós vemos o ministério dele, Jesus como homem, os seus sinais, as maravilhas, e na vida da igreja, a operação do seu Espírito. Então, uma operação completa, né? Jesus era o Messias, aguardado, né, por Israel. Mas, no entanto, como nós falamos aqui, no Velho Testamento, Jesus está oculto, ou seja, profetizado. Ele haveria de ser revelado no seu ministério. Mas o detalhe é que mesmo depois da sua morte, ele continuaria se manifestando a vida da igreja, porque ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E quem testifica na vida da igreja dele, da presença dele, é o Espírito Santo. O Espírito de profecia mencionado em Apocalipse. Se nós observarmos ali em Apocalipse 19:10, no finalzinho do verso, eu vou ler o verso inteiro aqui, é importante para todos, né? Apocalipse 19:10 diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós vamos abrir esse episódio falando de algumas profecias e vamos centrar nas profecias principais, né? Vamos de maior monta, de maior relevo, falando claramente acerca do Senhor Jesus. Então, primeiro ponto, quando nós vemos em Gênesis, né, na queda do homem, a profecia dos resgates, né, da vinda do Messias já estava registrada. Em Gênesis 3,15, a palavra diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Jesus seria aquele que viria como semente de mulher, né? Ou seja, ele veio como homem e viria para ferir a cabeça da serpente, ou seja, trazer a vitória sobre a morte. E ele nos daria a vitória sobre a morte porque havia um juízo de Deus aplicado na vida do homem quando ele quebrou a palavra, quando ele quebrou, transgrediu aquilo que Deus havia dado para ele lá no Éden. Então ele veio para resgatar. Nós vemos a operação, né, profética de Jesus no Cordeiro Pascal, na saída de Israel. Então era o Cordeiro que teria que ser morto, né? Sangue seria passado nas vergas, nas ombreiras das portas ali de Israel, né? O Cordeiro deveria ser comido, né? Cabeça, fressura e pés. Ou seja, tudo aquilo falado profeticamente acerca do Filho, acerca do Senhor Jesus. Então é sobre isso que nós vamos trabalhar aqui nesse episódio e vamos centrar aqui neste texto que é uma profecia de Isaías que fala exatamente do Filho de Deus. Pastor Kleber, nós não apresentamos aqui, nós estamos com o pastor Kleber, Pai do Senhor. Conselho Presbiteral, pastor Ricardo Zoim. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pastor Kleber, acerca dessa profecia, desse texto maravilhoso anunciando o nascimento do Senhor Jesus. Pastor Fábio, pastor Ricardo, nossos queridos que nos ouvem
nessa programação, quando a gente começa a estudar a personalidade, a figura de Jesus, né? Quem ele era, como ele veio, qual a sua finalidade, né? Tudo isso é muito, muito rico e para nós como igreja é importante porque o nosso Salvador é Jesus. Então, conhecê-lo, procurar entender tudo a seu respeito é fundamental para a nossa segurança, né? Saber quem é o nosso Deus, de onde ele veio, como ele veio. E o mais rico aqui nessa nossa programação é saber que Isaías, quando cerca de 700 anos antes de Jesus ter vindo, de uma maneira muito rica, ele fala de Jesus com uma propriedade como se ele tivesse convivido com ele, né? Então, uma das belezas da profecia é exatamente como ela enxerga o futuro sem que ele ainda tenha acontecido. E se os irmãos forem observar, toda a religião do Velho Testamento, ela não conseguiu enxergar Jesus, apesar de Jesus estar revelado em todo o Velho Testamento. Agora, em contrapartida, os fiéis, como os profetas, como alguns reis, certamente muitos servos mais simples, né, foram alcançados pela profecia, creram e se apropriaram dessa maravilha que é a revelação de Jesus. E aqui no texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele profetiza da seguinte maneira: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, a primeira observação que nós fazemos para todos aqui é uma observação bíblica, doutrinária, fundamental, que está em 1 João, no capítulo 4, versículo 2 e 3, que revela o quê? Que Jesus veio em carne. Isso aqui, um menino nos nasceu, ou seja, Deus enviou Jesus na forma de homem e na forma de homem para salvar a humanidade. Então, isso aqui é muito contestado por muita gente, mas Isaías profetiza a respeito de Jesus e João, ele adverte a que quem nega que Jesus veio em carne não é outra pessoa a não ser o anticristo. Então, há uma oposição, mas a igreja abraçou essa profecia e ela crê que Jesus veio em carne. Então, o menino se nasceu, o seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Jesus, na forma de carne, veio para resgatar o homem do seu pecado. Louvado seja o Senhor. Amém. E aqui também, ele mostra algumas características de Jesus, né? Então, ele diz o quê? Que um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Então, o principado aqui é quando um reino é conquistado, então ele se torna principado daquele reino. Então, quando o Senhor te alcançou, você passou a fazer parte do seu principado, ou seja, ele te conquistou para ele, para o reino eterno. Então, isso também é importante para a sua fé, saber que você não está sendo conquistado por mais vamos dizer assim, mais um contexto religioso, né? Mais uma argumentação que venha distorcer a verdade. Mas é na pessoa de Jesus que ele mesmo conquistou para si o reino, ele que conquistou. Então o chamado dele é direto para o homem
como ele falou com Isaías, ele fala com a sua igreja nos dias de hoje, né? O chamado é pessoal, é individual, e o homem, quando recebe o chamado, ele tem certeza do reino que ele estava antes, que era um reino terreno, onde o homem nasceu, cresceu e sabe que vai morrer. Mas agora não, agora é um reino celestial, onde o homem agora entendeu que ele é partícula de Deus, que há uma substância de Deus na sua vida, que é a sua alma, e que ela volta para Deus, e Deus veio resgatar este homem para o seu reino celestial. Então aqui está, dentro dessa profecia, mas esta conquista maravilhosa, né? Então o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome, a sua característica aqui profética, proferida pelo profeta, né? Então o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, maravilhoso aqui, por que maravilhoso? Quando você expressa a palavra maravilhoso, quer dizer, você está admirado, você está contemplando algo que não é comum. E aqui em Jesus nós encontramos o quê? A salvação que nenhum homem pode dar. Até algumas coisas impressionantes a gente pode presenciar, e são até questionáveis muitas situações, né? Você vê que Jesus realmente operou milagres maravilhosos, sim, mas que algumas situações maravilhosas humanamente aconteceram com outras pessoas, também é até possível. Mas uma coisa não é possível sem Jesus: entrar no céu. Porque a salvação, ela só vem de quem veio do céu. E Jesus veio do céu, passou pelo tempo do homem, resgata o homem e leva esse homem para a eternidade. Por isso o seu nome é maravilhoso. Tá? E agora vamos... Eu queria fazer pontuar sobre aqui a maior maravilha, né? Porque o Senhor Jesus fez várias maravilhas, né? Operou várias maravilhas, mas a grande maravilha, conforme o pastor Kleber colocou, é exatamente essa, de nos dar a condição de nós sermos cidadãos dos céus. Não existe outra maravilha maior do que essa, né? Abrir olhos aos cegos é uma maravilha, né? Curar determinadas situações, o homem, a própria alma, difícil, né? Impossível aos nossos olhos, mas essa é a grande maravilha. Mas há alguns pontos aqui muito importantes, o pastor Kleber colocou muito bem. E dentre eles eu queria ressaltar dois. Primeiro, um menino nos nasceu. Ressaltar que Jesus veio como homem. Isso é muito importante para nós. E foi ressaltado, né, pelo Kleber, exatamente isso. Aquilo que Jesus não foi um espírito que veio. Jesus ele veio como homem. Ele nasceu de mulher, como está profetizado lá em Gênesis, nós mencionamos isso. E um filho se nos deu. Observem aqui como que é interessante isso, porque era o Filho de Deus. Deus entregou ao homem, para o projeto de salvação, tudo aquilo que ele tinha. Era o único filho, era o filho unigênito. E ele é que veio aqui para operar a grande maravilha que era impossível de qualquer um de nós fazermos. Não é pela cultura, pela razão, pela filosofia, pelos nossos, né, as nossas condições, virtudes humanas. Nada disso. Nada disso pode nos levar à eternidade. Somente o Filho que foi dado para nós recebermos essa bênção. É uma profecia falando do nascimento dele, nós estamos falando de nascimento, mas uma profecia que mostra de uma forma abrangente todo o propósito de Deus para concluir, para executar o seu projeto de salvação. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Pastor Ricardo. Amém. Então, alguma palavra? Isso, pastor Ricardo, né, vai falar um pouco aí sobre a característica de Jesus também como conselheiro, né? Conforme a palavra, o pastor Kleber falou muito bem, o pastor Fábio também falou muito bem. Quando o profeta chama o Senhor Jesus profeticamente, porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo como homem, ele estava ainda como Deus que ele é. Porque o Senhor Jesus não começou a existir no dia que ele veio à Terra, nasceu como como diz a palavra, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O Senhor Jesus sempre existiu, ele é eterno, mas ele se fez homem para salvar o homem.
o ser humano. E os nomes que o profeta chama o Senhor Jesus é algo de extraordinário. Ele, como o pastor Kleber falou, maravilhoso, ele falou alguma coisa, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então são nomes que são na verdade, esses nomes são inerentes a ele, ao Senhor Jesus. São inerentes, são atributos do Senhor Jesus. Porque ele é exatamente tudo isso aqui. Ele é maravilhoso, ele operou maravilhas, opera nos dias de hoje e vai operar maravilhas enquanto a igreja estiver na face da terra. Quando chama o profeta, chama ele de conselheiro, porque o Senhor Jesus, dele vem o conselho para nós. Quando ele diz assim, lá no Evangelho de João, ele diz assim, credes em Deus, crede também em mim. Então é um conselho dele, de nós crermos no Senhor, porque nós não temos nada a perder quando cremos no Senhor Jesus, porque ele é o autor e consumador da fé, ele é o nosso Salvador. Então o conselho dele é para que nós estejamos crendo nele, confiando nele. Por isso o nome dele é Conselheiro. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o Senhor Jesus, ele veio com essa finalidade de transportar o homem. Como diz uma das cartas lá aqui do Novo Testamento, transportar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, um dos nomes que nós falamos aqui, Conselheiro, ele é aquele que nos aconselha a estar com ele, andar no caminho que é ele, crer nele, que é o Filho de Deus, esperar nele. Nós não temos, meus irmãos, e todos aqueles que nos ouvem, que nos veem, nós não temos em quem mais confiar a não ser no Senhor. Ele é o nosso conselheiro. Se você quer um conselho, então peça àquele que tem um conselho para te dar, que é o Senhor. Ele vai falar com você. Ele vai te aconselhar, porque ele é o conselheiro, por excelência. E a questão do conselho, né? Quando você vai ao conselheiro, que é ele te responde, né? Exatamente. O Senhor nos deu esse recurso, né, de consulta ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor fala pela palavra, pela ação do Espírito Santo. É isso mesmo. Eu tenho até um testemunho muito interessante, uma experiência na consulta. Um obreiro, isso já tem algum tempo, né? Estava na Itália, em Roma. O nome dele era Paulo. Ele havia mudado para a Itália, estava lá há quase 10 anos, longe do Brasil. Com muita saudade da família, não aguentava mais a distância. Queria voltar para o Brasil, estava desanimado. Ele disse para ele mesmo, olha, eu vou voltar para o Brasil, não aguento mais. Aí ele fez uma consagração, e na hora da consagração ele entrega a sua vida ao Senhor, abre a palavra e pergunta ao Senhor, Senhor, eu posso voltar? E o Senhor deu um texto para ele, muito interessante, em Atos 23:11. Chamou pelo nome, porque no texto diz assim, o Senhor disse, Paulo, era o nome dele, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, importa que testifique também em Roma. Então ele foi edificado, permaneceu lá em Roma, e hoje nós temos uma igreja lá em Roma. Glória a Jesus. É o conselheiro, né? Então, meus irmãos, dando sequência aqui no assunto, o pastor Fábio falou com muita propriedade a questão do nome do Senhor Jesus como conselheiro. E o profeta continua dando nome ao Senhor Jesus como Deus forte. Aí você fica perguntando assim, mas por que Deus forte? Quando o Senhor Jesus foi à cruz, ele estava enfraquecido. Foram 3 anos de ministério, sem comer direito, sem beber direito, sem dormir. Ele chega a dizer assim, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem, que era ele, o Senhor Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Então foram 3 anos de desgaste muito grande no sentido físico. E quando ele chegou à cruz, o profeta, o salmista, quando fala do Senhor Jesus, ele diz assim, dava para contar os ossos dele, por causa da sua magreza. Ele emagreceu, ele enfraqueceu, ele adoeceu até. Então, quando ele estava para ser morto, crucificado, ele estava nessa condição física. Mas então por que ele é Deus forte? Porque a palavra diz que ele venceu a morte. A força dele está aí. Ele foi vitorioso sobre a morte. E a Bíblia diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 26, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O inimigo maior do homem é a morte. Mas o Senhor Jesus venceu a morte para nos dar vitória também sobre a morte.
Por isso ele é Deus forte, porque ele venceu a morte, a nossa maior inimiga. Pastor Ricardo, Sim, pois não. Sobre a morte, e a palavra tem aqui o versículo que está: do comedor saiu comida e doçura do forte, Juízes 14:14. Então a pergunta é, quando o enigma de Sansão, né? Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? Então, não há coisa mais doce para a igreja do que a morte de Jesus, porque é por ela, pela sua morte, que nós alcançamos o maior bem que nós temos, que é a vida eterna. É isso mesmo. E que coisa há mais forte do que o leão, né? É a sua ressurreição. Glória a Jesus. Então, Jesus não só ressuscitou, mas também deixou a promessa que nós que andamos com Ele, ressuscitaremos também. É isso mesmo. E eu quero complementar a palavra do pastor Kleber, que eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz assim, quando o Senhor Jesus fala para Marta, irmã de Lázaro, ele diz assim, se creres em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa experiência, meus irmãos, é algo extraordinário. Você saber que você tem uma vida eterna, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte para nos dar vida eterna. É isso que o pastor Kleber acabou de dizer. Nesse texto até, quando ele fala para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele une, faz uma relação entre ressurreição e vida, né? Exatamente. Porque na ressurreição, na glória dele, é que nós temos a vida que ele tem para nós. Amém. Glória a Jesus. É isso mesmo. Então, é tão bom falar sobre isso que a gente vai falando. É uma bênção falar sobre o Senhor Jesus. É algo extraordinário. Daquilo que Ele é para nós, aquilo que Ele é para a igreja. E dando sequência, além do Deus forte que Ele é o Pai da eternidade. Meus irmãos, isso aqui é para nós também algo extraordinário. Eu me lembro de um tempo atrás, alguns anos atrás, quando foi trazida uma palavra para as igrejas, no livro de Provérbios até, falando sobre isso, mostrando que o Senhor Jesus é eterno, Ele é o Pai da eternidade. E eu gostaria até de deixar destacado esse texto, Provérbios 8, 26 até o verso 30, quando diz assim: ainda Ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando Ele compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Isso aqui é uma profecia acerca do Senhor Jesus, daquilo que ele é, aquilo que ele era antes de tudo existir, daquilo que ele é até os dias de hoje e aquilo que ele será eternamente, porque nele não há sombra de variação. O Senhor Jesus é eterno, ele é o Cordeiro de Deus, eterno de Deus, e ele se fez homem por um período ele deixou a sua eternidade para passar aqui alguns anos, 33 anos somente, mas ele, na sua morte, na sua ressurreição, ele mostrou todo o seu poder. Então ele é Pai da eternidade. Por causa disso, o Senhor Jesus é eterno. E esse detalhe, né, Ricardo, lembrando, ele é Pai da eternidade, porque o grande atributo dele como Pai da eternidade, porque Pai é aquele que gera. Que gera, exatamente. Então, ele gera a eternidade naquele que crê no seu nome. Exatamente. Glória a Deus. É isso mesmo. Se você pegar também a oração sacerdotal do Senhor Jesus, você vai ver lá também alguma coisa que ele fala sobre isso. Quando ele diz que eu e o Pai somos um. Então, não há, em Jesus não há um início e nem um fim. Ele é eterno. Se podemos contar um início e um fim, foi quando o período que ele esteve aqui como homem. Mas teve um objetivo para isso. Ele veio para salvar o homem. E, por último, o nome do Senhor Jesus, também profeticamente dito pelo profeta,
príncipe da paz. Então, o Senhor Jesus, ele é a própria paz. Nele é que nós temos paz. Quando ele se apresentou aos discípulos, naquele momento onde os discípulos estavam com medo dos judeus, diz a Bíblia, e ele entrou naquele local ali, estava fechado, portas, janelas, tudo fechado, ele se apresentou no meio dos discípulos. Qual foi a primeira palavra que ele direcionou aos discípulos? Paz seja convosco. Então, ele é o príncipe da paz. Quando ele falou sobre a sua ida, volta para a eternidade, ele diz assim: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo não tem paz. A paz do mundo depende de guerras, a paz do mundo depende de violência. Jesus não, o Senhor Jesus não. A paz dele excede o entendimento humano, não tem como compreender. Mas eu costumo dizer o seguinte: quando um servo de Deus, ele tem as suas lutas, ele tem as suas provas, ele tem as dificuldades que todo mundo tem. Mas quando ele deita a sua cabeça no travesseiro, ele tem certeza de uma coisa: o Senhor guardará a sua vida, o seu sono, porque o Senhor é a nossa paz. E dele é que nós recebemos esta bênção. Príncipe da paz. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Bom, nós estamos encerrando aqui esse episódio e é importante ressaltar que quando o Senhor anuncia, profeticamente o nascimento do seu filho, ele proclama já alguns dos seus atributos. Foi aquilo que nós vimos aqui. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E nós estamos vivendo em um momento, para nós encerrarmos aqui, que é importante nós conhecermos tudo isso que representa o Senhor Jesus, todo o projeto de Deus para a salvação do homem. Mas no nascimento do Senhor Jesus, nós falamos aqui, o episódio é sobre o nascimento. O nascimento estava acontecendo o seguinte: Belém estava dormindo. Somente os pastores, juntos com seus rebanhos, que estavam ali vigiando. Então, era um momento profético, era um marcador profético que estava acontecendo ali e Belém, Israel, não estava sabendo o que está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo um momento especial dentro do plano de salvação de Deus também, que é a proximidade do arrebatamento. E muitos estão dormindo, o mundo está dormindo. Mas a igreja fiel precisa estar atenta, porque em breve o Senhor Jesus vai voltar. Aquele que nasceu, que veio como o Filho de Deus, é o Filho que se nos deu, é o menino que nasceu, seus atributos maravilhosos. Esse Jesus maravilhoso, de poder, ele vai voltar e nós aguardamos isso. E precisamos aguardar em vigilância. Esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Paz do Senhor, pastor Kleber. Amém. Paz do Senhor. Jesus. Se ainda cabe, Ricardo, pastor Fábio. Cabe, pode falar. Ele vai voltar agora revestido de poder, né? Amém. Com poder e grande glória, com seus milhares de anjos, não mais como homem, mas revestido da glória de Deus. Mesmo. Amém. Pastor Ricardo. Amém. A paz do Senhor a todos. E a você que participou conosco, a paz do Senhor.